a toda a igreja que esteve orando e participando acompanhando, né, a doença do Romare, que é o meu cunhado adotivo e irmão também adotivo da Mitil, né? Ele já de algum tempo vinha manifestando uma doença, um tipo de um Alzheimer, né? E nos últimos tempos ele vivia numa casa de repouso. E no dia 23 de setembro ele teve um problema assim sério de que ele não conseguia mais urinar, né, em função de problemas de próstata, de bexiga e tal. E nós conseguimos interná-lo num hospital. E desde o dia 23 até o dia 29 de outubro, ele ficou internado nesse hospital. Aí, como ele não melhorava e também não piorava, os médicos decidiram dar alta. Ele então voltou para a casa de repouso e ficou lá somente um dia. E no dia seguinte ele teve que ser novamente internado porque o estado dele piorava, né? E ele veio a falecer no dia 16 de novembro. E nós somos gratos porque realmente ele foi membro dessa igreja durante muitos anos, décadas. E eu acredito que ele tenha morrido na paz do Senhor. E nós então agradecemos como família, a família Holiness, e agradecer também os pastores que fizeram lá o culto dele de despedida, e agradecer todos os amigos que estiveram lá presentes, e também recebemos Koden, né, seguindo o costume japonês, e nós somos muito gratos por isso. E é bom então pertencer a esta família, né? Também agora fico muito contente com a presença aqui do Sussum e da Lídia, que vieram da França, né? Nós estivemos na casa deles há 6 meses. Acho que foi em abril, maio, nós estivemos na casa deles, né? E fomos tão bem recebidos. E nessa ocasião, o Sussum e a Lídia nos levaram para um lugar inusitado, mas que para mim era digamos, um grande ícone, né? Que é o Van Gogh. E aí nós fomos visitar o túmulo do Van Gogh, lá na França, né? Que é uma coisa assim que jamais na minha vida eu poderia imaginar que fosse acontecer uma coisa dessa, né? Quem vai para Paris vai conhecer a Torre Eiffel, vai conhecer o Arco do Triunfo, mas conhecer o túmulo do Van Gogh, né? Mas para mim foi muito significativo, porque olha, desde minha adolescência eu sempre admirei os quadros, né, dele. E ontem nós tivemos aqui na igreja, pela manhã, um workshop sobre discipulado. E veio aqui para falar para nós o pastor Josué. E ele, não o Josué da Índia, né? O Josué daqui do Brasil mesmo. E nesse workshop ele falou sobre foco, sobre prioridades, né? Sobre o que realmente é importante. E eu falei, puxa, mas Deus, eu ia falar sobre isso na igreja, e ele já falou, né? Ainda bem que nem todos estavam lá, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o que eu vou falar hoje não é plágio, né? Porque a minha mensagem já estava pronta antes, tá? Mas são coisas que são as coincidências de Deus, né? E hoje também agora no testemunho que nós tivemos aqui da Juvep, né? Foi falado sobre identidade, né? Qual é a nossa identidade? Também não estava programada. E a Lídia orou, falou sobre propósito, né? Então eu vejo que tudo isso, né, é uma forma como Deus canaliza então as nossas
atitudes, as nossas atividades e também a nossa vida. E na vida nós somos, a todo momento nós somos obrigados a tomar decisões. E como é que liga isso aqui? As decisões da vida, né? Na vida nós somos obrigados a tomar decisões a todo momento. Dizem que o nosso cérebro, ele toma cerca de 35 mil decisões por dia. O nosso cérebro trabalha como se fosse um computador em altíssima velocidade. Nós muitas vezes nem precisamos pensar, mas o cérebro já tomou a sua decisão. Porque o cérebro, ele aprende com as coisas do passado. Então, dependendo das decisões que você tomou anteriormente, o nosso cérebro já programa, e quando acontece determinada coisa, ele já toma a decisão antecipadamente, né? Então, essa é a forma como o cérebro trabalha. Agora, nós, decisões pensadas, decisões em que a gente chega e fala, eu vou fazer isso, a gente toma cerca de 400 a 1000 decisões por dia. Parece incrível, né? Mas na hora que o despertador toca e você chega e pá, bate no despertador, é uma decisão que você tomou naquele instante. Muitas vezes até o cérebro já fala, na hora que ele tocar o despertador, eu sei que ele vai querer bater o despertador, então o cérebro já faz isso. Mas, então a gente toma cerca de 1000 decisões por dia, e muitas dessas decisões são tão fáceis de ser tomadas, né? No entanto, tem algumas decisões que são muito difíceis. E nós temos, sim, temas como escola, temas como família, casamento, namoro, emprego, trabalho, né? São decisões que fazem com que a gente gaste uma grande energia. Na realidade, o ser humano, ele tem uma capacidade enorme de complicar as coisas. Tornar a vida complexa é uma capacidade que o homem tem, né? O homem não pensa nunca em simplificar as coisas, ele pensa sempre em complicar. E muitas vezes a gente toma milhões de decisões durante a nossa vida, mas não toma as decisões que são realmente importantes. Aquelas decisões que realmente vão fazer a diferença entre você ser bem-sucedido ou mal-sucedido na sua vida. Olha, seriamente, existem somente 4 decisões que você deve tomar na sua vida. O resto não tem importância. O resto acontece sem a gente pensar. 4 decisões. Agora, é difícil a gente tomar decisões, né? Como decidir que decisões tomar? Quando a gente está no trânsito, a gente tem uma orientação que são os sinais de trânsito. Se a gente não obedece os sinais de trânsito, com certeza a gente vai se dar mal ou vai ser multado, né? Então, até ontem teve um momento, uma dinâmica de grupo em que a Mitil tinha que orientar uma pessoa, né, para direcionar ela para um determinado ponto, do ponto A para o ponto B, né? E a Mitil falava assim, agora para a esquerda, agora para a direita. E a pessoa, né, a Ângela, que estava sendo guiada, ela ficava toda atrapalhada, não sabia para onde ir, né? Mas, então, no trânsito a gente tem esses sinais aí que a gente pode seguir. E o crente, ele tem, na palavra de Deus, toda a orientação por escrito do que ele deve fazer ou do que não deve fazer. E em Hebreus, nós vemos, por exemplo, o Moisés. Hoje eu vou puxar o lenço várias vezes, porque mudou o tempo, e quando muda o tempo, eu fico sempre com problema de coriza.
até onde estava calor. De repente, tchum, virou. Mas a gente vê Moisés, que ele teve que tomar uma decisão que mudou totalmente a sua vida. Eu vou projetar aí o texto de Hebreus 11, 24. Ele fala assim que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Moisés, ele tomou a decisão mais importante da sua vida. Ele renunciou à cidadania egípcia. Ele, que era neto de Faraó, ele renunciou à cidadania egípcia para assumir a condição de escravo judeu. Eu fico pensando, será que Moisés efetivamente tomou a decisão correta? Imagine você, né? Você é neto do imperador Akihito. Akihito que chama agora, né? Na minha época era o imperador Hirohito, né? Mas imagine que você é neto do imperador Akihito, você vive lá na corte do Japão e aí você toma a decisão, eu vou deixar de ser o filho, o neto do imperador e vou morar lá no Complexo do Alemão. Ou não, melhor para nós, eu vou morar lá na favela Heliópolis, que era mais ou menos a condição que os judeus tinham naquela época. Eu vou deixar de ser o neto da rainha Elizabeth, vou deixar o palácio lá de Buckingham e vou morar lá na Heliópolis. Será que humanamente, do ponto de vista humano, parece uma decisão totalmente errada? O cara ficou maluco. Mas Moisés tomou essa decisão. Moisés abriu mão do poder, abriu mão das posses, abriu mão de pertencer à família de Faraó. Ele preferiu ser escravo e desfrutar do que desfrutar dos prazeres lá do Egito. E da mesma forma, nós que já ouvimos a pregação da palavra, nós que já aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós que já temos a certeza da salvação, nós temos de decidir o que nós queremos ser. Nós queremos ser cidadãos deste mundo ou queremos ser cidadãos do reino de Deus? Essa é uma decisão que vai mudar a sua vida. Então a primeira decisão foi aquela que a Cris falou. Nós temos que escolher a nossa identidade. Definir a nossa identidade. Ser cidadão do reino de Deus ou ser cidadão deste mundo. Nesse momento de discipulado que nós tivemos, teve uma hora em que o pastor Josué falou assim, que no dia em que o Dr. Marcelo, decidiu se casar com a Ângela, ele renunciou a todas as outras pretendentes e deixou um monte de menina chorando, né? Na hora que a gente decide ser cidadão do reino de Deus, nós temos que renunciar a todas as cidadanias do mundo. A decisão de Moisés era ser ou não ser judeu. Existe um romance de Shakespeare, né? É o Hamlet, que a frase mais marcante desse romance é o "to be or not to be, that's the question". Ser ou não ser é a questão, continua sendo a pergunta mais importante hoje. Continua sendo a grande questão da nossa vida. Enquanto a gente não tomar essa decisão, enquanto a gente não tiver
o nosso passaporte, nós não vamos a lugar nenhum. É impossível progredir na vida cristã sem ter uma identidade. Você deseja ser cidadão do reino de Deus ou cidadão deste mundo? Você deseja ser filho da luz ou filho das trevas? Esta é a pergunta que nós fazemos, que Deus faz para nós. E lá em Efésios capítulo 2, diz assim: assim já não sois cidadãos e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essa é a orientação que a Bíblia nos dá. E mais ainda, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Essa é a exortação que Deus nos dá através da sua palavra. Aproprie-se dessas palavras, aproprie-se dessa verdade. Eu quero ser cidadão do reino de Deus. Tome essa decisão. Eu sou filho da luz, eu não sou filho das trevas. Se você tomou essa decisão já na sua vida, louvado seja Deus, porque você já andou metade do caminho. Uma vez definida essa sua identidade, é necessário que você tome uma segunda decisão. Quando você toma a decisão de ser filho da luz, quando você toma a decisão de ser cidadão do reino de Deus, você naturalmente tem que definir determinadas prioridades para a sua vida. Suas prioridades acabam mudando totalmente. Da mesma forma, né, que nós estávamos até programando, né, pastor, vou até adiantar, uma reunião de planejamento para o próximo sábado, mas em função desse direcionamento que recebemos ontem, talvez a nossa programação, talvez a nossa prioridade para 2020 seja totalmente diferente daquilo que o Senhor nos deseja. Mas, de acordo com tem um psicólogo americano, ele chama Abraham Maslow. Não sei se alguém já ouviu falar nele. Mas esse cara ficou muito famoso porque ele estabeleceu o que são as necessidades do ser humano. E ele fez uma figura que justamente demonstra quais são as necessidades do ser humano. Essas decisões, essas necessidades, elas estão lá embaixo da pirâmide. Digamos que a coisa mais básica que o ser humano necessita é necessidades fisiológicas. O que é necessidade fisiológica? Respirar, comer, dormir, ir no banheiro, fazer xixi. Tudo isso são necessidades fisiológicas, né? Agora, um degrau um pouquinho mais alto, necessidade de segurança. O que é uma necessidade de segurança? Ter emprego, ter saúde, ter uma casa própria, são coisas que trazem segurança para o ser humano. Então, ele tem essa necessidade num patamar um pouquinho mais alto. Subindo um pouquinho mais o nível, ele tem necessidades sociais, ou seja, amizades, famílias, ter um relacionamento com seus colegas de trabalho, pertencer a algum grupo, pertencer a uma comunidade, pertencer a uma igreja, tudo isso são necessidades sociais do ser humano. Em seguida vem então a necessidade de autoestima. O que é essa necessidade de autoestima? Justamente é sentir-se aceito, sentir-se amado, sentir-se respeitado, né? O homem tem essa necessidade. Agora, de acordo com Maslow, a necessidade maior do ser humano é a autorrealização. Poxa, autorrealização o que é? Independência financeira.
Tem gente que passa a vida inteira procurando a independência financeira, porque na hora que eu me aposentar, então eu não preciso me preocupar mais com ganhar dinheiro de trabalho, né? Ser admirado, mais do que ser amado, ser admirado é uma necessidade maior ainda. Ser admirado. Sabe o que é autoestima? Aliás, autorrealização? Poder falar o que você bem entender, que dá na telha, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Autorrealização. Poder definir seus próprios princípios morais, poder dizer o que é certo e o que é errado. Ter 1 milhão de seguidores no Facebook. Poxa, isso é uma coisa excepcional, hein? Mas, de acordo com Maslow, a prioridade maior do ser humano, então, é ter autorrealização. Se você fosse um cidadão do mundo e não um cidadão do reino de Deus, esta deveria ser as tuas necessidades. Estas deveriam ser as tuas prioridades. E para alcançar, então, a autorrealização, você tem que ter os 4 P's, né? E quais são os 4 P's? Posição, prestígio, privilégio e poder. Poxa, se eu tiver posição, se eu tiver prestígio, se eu tiver privilégios, se eu tiver poder, então estou autorrealizado, né? Mas eu posso garantir para vocês, é pura ilusão. É pura ilusão. Porque imagine que você já atingiu uma certa posição, que todo mundo lá está te admirando. Imagine que você tem o prestígio, né? As massas, né? Te venerando. Imagine que você tem o poder de fazer o que você bem entender. Mas, se Deus tirar a tua saúde, o que adiantam essas coisas? São coisas que não se sustentam. São coisas que passam muito rápido. E aí, por isso é que o Senhor nos pergunta: quais são as tuas prioridades? Como cidadão do reino de Deus, quais são as tuas prioridades? Então vem a segunda decisão, definir quais são as nossas prioridades. Quais são as prioridades para o próximo mês? Nós já estamos acabando o mês de novembro, vamos entrar em dezembro. Quais são as prioridades para o mês de dezembro? Quais são as minhas prioridades para daqui a 10 anos? Nós temos que fazer um planejamento de longo prazo. Como vou usar o restante da minha vida? Quem já passou aqui dos 40, provavelmente já está entrando no segundo tempo do jogo, né? E então vai te restar um tempo, no máximo, o que você já passou. Como é que você vai gastar esse tempo aí que você tem pela frente? Mas, como foi mostrado ontem no jogo do Flamengo e do River Plate, né? O jogo acaba quando o juiz aponta o meio de campo. E você vê, né? Você pode virar o jogo da tua vida no segundo tempo. Aos 89 minutos do segundo tempo, o Gabigol fez o gol do empate. E aos 93 minutos, ele fez o segundo gol e o Flamengo ganhou o jogo. Não importa se eles perderam o jogo no primeiro tempo da vida. O que importa é ganhar o jogo no segundo tempo. O primeiro tempo não vale nada, já passou. Por isso, o que você vai fazer do restante da tua vida? Quais são as tuas prioridades? E pensando então nisso, a prioridade de Moisés justamente não era posição, não era prestígio, não era nada disso. A prioridade de Moisés foi aquilo que a Lídia orou.
era cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E qual era esse propósito que Deus tinha dado para a vida dele? Conduzir o povo para a terra prometida. Ele tinha um foco. Não importa o que acontecesse, o foco dele é assim: eu só enxergo a terra prometida e é para lá que eu vou. E é para lá que eu vou conduzir esse povo. Foco. É importante a gente ter foco na nossa vida, porque senão, como disse ontem o pastor Josué, nós vamos gastar a nossa vida, nós vamos gastar a nossa energia fazendo coisas que não levam a nada, que não levam a lugar nenhum, que não nos leva para a terra prometida. E importante é isso, né? Que Moisés, ele queria sim chegar à terra prometida, mas ele tinha como propósito levar todo o povo para a terra prometida, não era só ele. E o nosso propósito justamente é o lar celestial. Lembre-se, nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do reino de Deus. E nós temos que ir em direção ao lar celestial e levar conosco o maior número de pessoas possível. Dirigir o maior número de pessoas possível para chegar, então, no lar celestial. Esse é o nosso foco. E então tem aquela passagem muito célebre de Mateus 28 que fala: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos justamente é direcionar pessoas, encaminhar pessoas para chegar no reino de Deus. Terceira decisão muito importante. Quando a gente tomou a decisão de ser cidadão do reino, quando a gente já definiu as prioridades da nossa vida, nós temos que assumir determinadas responsabilidades. Quando se fala em responsabilidades, o que fazem os cidadãos deste mundo? Para o mundo, quando se fala em responsabilidade, vale a teoria de Noé. Ou seja, não é comigo. Toda vez que eu vou chegar e peço alguma coisa para alguém, a pessoa fala assim: não, isso aí não é comigo, não, isso aí é com tal pessoa. Eu falo: poxa, a teoria de Noé vale. É uma constante nesse mundo, né? Mas, como cidadãos do reino de Deus, nós temos sim de assumir responsabilidades para com a família, para com a igreja, para com o sustento do ministério de Deus aqui na terra e para com a sociedade. Nós temos que assumir responsabilidades, não basta ser cidadão do reino de Deus e ficar no bem bom. Para com a família, na família nós temos responsabilidade, como filhos, nós temos responsabilidade de honrar e cuidar de nossos pais. Como pais, nós temos a responsabilidade de levar os nossos filhos à salvação de Jesus Cristo. Essa não é uma responsabilidade que a gente pode delegar para a escola dominical. Como pais, a nossa responsabilidade é levar os nossos filhos para Jesus. E mais do que uma responsabilidade, é um privilégio. Muitos pais se preocupam, quando têm filhos pequenos, a colocar seus filhos na natação. Eu não sei aqui quantos já fizeram isso, mas eu e a minha tia fizemos.
Por quê? A gente fica pensando, nossa, se o filho cair na água um dia, ele não vai morrer afogado. Então vamos ensinar os nossos filhos a nadar, né? Então nossos filhos mal tinham começado a andar e já estavam aprendendo a nadar. Mas a prioridade não é ensinar o filho a nadar. A prioridade é levar o filho para a salvação. Porque se um dia eles partirem antes da gente, nós saberemos onde nós vamos encontrá-los. Na igreja também existe uma série de responsabilidades que nós temos de assumir. Muitas vezes, nós deixamos de fazer algumas atribuições que são de nossa responsabilidade, dando uma série de desculpas. Nós podemos dizer que nós não temos capacidade, tem gente melhor que a gente, que nós não temos tempo, que não é nosso dom, não é nossa vocação. Uma série de desculpas. Mas como cidadãos do reino de Deus, o nosso foco não é fazer atividade na igreja. Como cidadãos do reino de Deus, o nosso foco, como já falei, é levar pessoas a Cristo. É conduzir pessoas a Cristo. As demais coisas são atividades secundárias. São aquelas que você faz por hobby. Mas a tua responsabilidade primeira é justamente levar, acompanhar, conduzir pessoas para o lar celestial, que é o nosso foco. Outra coisa, para com o sustento do ministério de Deus aqui na terra, é uma responsabilidade da qual a gente não pode fugir. Como cidadãos, nós temos a responsabilidade de investir parte dos nossos recursos no reino de Deus. Esse tema de questão de sustento do ministério valeria um sermão inteiro. Um dia até eu gostaria de falar sobre isso na igreja. Mas, aliás, o Eide falou isso aí, foi no domingo passado, se não me engano, né? Sobre as riquezas. Mas, não, eu vou te dizer uma coisa, é testemunho próprio, não há investimento melhor do que investir no fundo de ações do reino de Deus. Nós temos aqui um membro da igreja, né, o Yudi, que ele tem um fundo de ações, né? Mas esse fundo de ações do reino de Deus é melhor que o fundo dele. Eu aprendi os princípios de Deus para o dinheiro quando eu tinha 18 anos de idade. E eu me esforcei a vida inteira para cumprir esses princípios. E mesmo tendo falhado em inúmeras ocasiões, eu vejo como Deus me abençoou. E bênção não é somente bênção material. Bênção é família bem constituída. Bênção é ter saúde. Bênção é ter paz. Bênção é ter harmonia na casa. Além dos bens materiais. Do ponto de vista profissional, esse ano eu completei 46 anos de trabalho. Em novembro desse ano. E eu posso dizer para vocês, eu nunca fiquei um dia desempregado, nesses 46 anos. Mudei de emprego 3 vezes, mas mudei sempre porque alguém me chamou para ir trabalhar em outro lugar. E durante esse tempo todo,
As oportunidades de ascensão na carreira foram surgindo do nada, sem que eu tenha nenhuma vez lutado por elas. Deus nos dá em abundância. Ele nos dá porque Ele entende que se você é um canal condutor dessas riquezas para suprir o ministério de Deus aqui na terra, então Ele vai te suprindo e você vai atuando como canal de distribuição dessas riquezas. No momento em que você retém as suas riquezas, naturalmente que Ele vai parar de suprir também. Essa é a lógica de Deus. Ele deixará de te abençoar com novas provisões. Por isso que a Bíblia fala, né? Honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso está lá em Provérbios 3, 9 e 10. Finalmente, nós não podemos fugir da responsabilidade, nossa responsabilidade para com a sociedade. Nós temos de ser os melhores empregados, nós temos de ser os melhores empresários, nós temos de ser exemplos de retidão, de integridade. Temos de ser retos perante o Senhor. E temos de fazer as coisas não como para homens, como diz a Bíblia, mas como se fosse para Deus. No momento em que você começa a fazer as coisas como se fosse para Deus, você vai ser reconhecido pelas pessoas. Você começa a ser valorizado pelas pessoas e você começa a subir na sua vida profissional também. Quarta decisão, última. Escolher quem é a autoridade sobre a sua vida. Quem é a autoridade sobre sua vida? Aí tem um negócio, 80% dos homens vão dizer que é a minha esposa. E os outros 20% provavelmente são solteiros. Mas tá bom, além da sua esposa, quem é a autoridade sobre a sua vida? A autoridade sobre sua vida como cidadão do reino de Deus tem que ser Deus. Deus é a autoridade máxima sobre a minha vida. E por quê? Nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele por direito de criação. Diz aí a Bíblia que formou Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Vocês sabem que nós somos pó, né? E nós somos... tem uma outra passagem que fala que nosso Deus, nosso Pai, Ele pegou o barro e Ele nos moldou como sendo o oleiro da nossa vida. Nós somos pó. Vocês entraram já numa galeria de arte e falaram assim, olha, eu quero um quilo de barro. O barro não vale nada. Você não vai encontrar um pedaço de barro, né, exposto numa galeria. Mas, quando nós nos submetemos a Deus, Ele nos molda, Ele nos transforma numa obra de arte. Ele nos transforma num objeto perfeito. Aquilo que era barro vira uma obra de arte quando nós nos submetemos a Deus. Além disso, nós pertencemos a Deus porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz.
E o preço que Ele pagou foi o sangue de Jesus. Pertencemos a Deus por direito de criação e porque fomos comprados. Escolha o Senhor Deus como autoridade máxima da sua vida. Dedique a Ele o melhor dos seus esforços. Dedique a Ele o melhor do seu tempo. Dedique a Ele o melhor dos seus bens. Honra o Senhor com os teus bens. Estas são as 4 decisões que são realmente importantes. Todas as outras 400 ou 1.000 ou 35.000 decisões que você toma a cada dia não são nada diante dessas 4 decisões. São as que realmente vão definir a tua vida aqui na terra e na eternidade. No momento em que você toma essas 4 decisões, no momento em que você considera como Deus sendo autoridade sobre sua vida, a tua vida vai mudar. Os teus valores vão mudar. Faça isso hoje mesmo, se você não tomou essas decisões. Se você não tomou essa decisão ainda, essas decisões, e se você quiser tomar hoje essa decisão, eu vou aqui orar. E eu gostaria, se você quer tomar essas 4 decisões, que ore também aí em silêncio no seu lugar. Somente você e Deus. Concorde com as palavras que vão ser oradas aqui e tome essas decisões da sua vida, que são aquelas que são as que realmente importam. Vamos orar. Senhor, eu decido hoje ser cidadão do reino de Deus. Eu renuncio à minha condição de cidadão deste mundo. Senhor, eu decido ter como prioridade da minha vida realizar o seu propósito. Eu decido ter como prioridade da minha vida conduzir pessoas à maturidade de Jesus Cristo. Eu decido como prioridade da minha vida conduzir pessoas para o lar celestial. Senhor, eu decido assumir a minha responsabilidade perante a minha família, perante os meus pais, perante meus filhos. Eu decido assumir a responsabilidade pela igreja. Decido assumir a responsabilidade, Senhor Deus, para sustentar o Teu ministério aqui na terra. Eu decido também, Senhor Deus, assumir a minha responsabilidade sobre a sociedade, dando o melhor de mim, Senhor Deus, sendo íntegro, sendo reto de coração. Eu decido, Senhor Deus, aceitá-lo como autoridade máxima sobre a minha vida. Eu decido entregar a Ti o melhor dos meus anos, o melhor, Senhor Deus, dos meus bens, o melhor dos meus talentos, o melhor do meu tempo, Senhor Deus. Este, Senhor, é o desejo do meu coração. E eu decido essas coisas e que assim seja feita. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, que Deus abençoe a todos.